Tudo bem, Dani? Tudo ótimo. Desculpa a intimidade, Dani. Não, mas tá tranquilo. É para ser mesmo íntimo mesmo, para as pessoas se acostumarem com isso, que a gente não é diferente de ninguém, que a gente não está distante de ninguém, que o atleta de alto rendimento, o atleta olímpico, ele é povão mesmo, então tá tudo certo. Cara, então eu me senti à vontade, já estou à vontade, Dani. O padrinho boa não é tarde. tão igual você, não, boa tarde. Você também já é que ela um me deixou atleta à de alta vontade, performance. já que ela me deixou à vontade, eu vou perguntar para você, Dani. Vou só levantar um pouquinho. Achei que você ia levantar a blusa. Aqui, ó. Alta performance. Você me viu agora. Eu tenho um grande sonho de poder fazer essas ginásticas, dar esses saltos, dar esses pulos, dar esses mortais. Pulos. Você acha que eu conseguiria? Com quanto tempo? Com uns 2 meses já estou fazendo isso, Dani? Seja sincero. Ela tá sendo sincera. 2 meses não, é bastante. Uma criança leva em média, quando começa pequenininho, uns 3 anos para começar a dar o primeiro mortal, porque primeiro você tem que ir aprendendo toda a parte básica da ginástica para não ter lesão, Então, assim, tem todo o ensinamento até você chegar no mortal. Mas tinha um senhor no Flamengo, quando eu treinava lá no Flamengo... Era mais velho ou mais novo? Tinha 72 anos. Caramba, ele... Mesma idade, assim. Mesma idade. Então, Ele já fazia mortal quando eu saí. Tipo, porque saí e voltei, né, no Flamengo várias vezes, mas a primeira vez que eu saí para depois voltar, ele já fazia mortal. Mas com 90 quilos ele fazia isso, porque eu te peso 90 quilos. Aí eu já não lembro quanto que ele pesava. Mas fica tranquilo. Não, ele com faz, certeza não dá. Ele faz o padrinho. mortal, assim, o quilos mortais, aquele programa que Ô, Dani, primeiro, assim, prazer receber, não é sempre que a gente tem atletas olímpicos com a gente aqui e você tem uma carreira brilhante e certamente inspirou muitas crianças a entrarem na ginástica, ainda que não viraram atletas de alta performance, alto rendimento, mas inspirou e a ginástica, o esporte é saúde e é pra vida, né? Então eu queria que você falasse um pouco o que você veio passear pro Belo Horizonte, veio visitar, conhecer a Serra do Curral. A Praça do Papa tá fechada, infelizmente, senão o pessoal já tinha te levado Já lá. comeu pão de queijo. Eu vim por um convite muito especial. Eu tô com o Instituto Edux e a Estácio há 12 anos, né? São meus parceiraços, assim, nos meus piores momentos, tanto o Edux quanto a Estácio nunca soltaram a minha mão. E a Estácio completa 25 anos aqui em Minas. Então, ela tem a unidade que abriu esse ano, que é a Barreiro. A gente estava em Contagem de manhã, que aí eu fiz dentro do colégio estadual, para falar com a criançada também, para falar para o público que está saindo, né, do colégio para fazer Enem, vestibular. E, claro, visita especial aí nas unidades de Minas, para poder mostrar que quando você quer, você consegue fazer e apoiar as pessoas. E a Estácio, ela faz isso não só com atletas, ela faz isso com a parte de leitura, com a parte da mulher. Então, são vários projetos que dentro da Estácio cuidam do entorno de cada unidade que ela tem. E, para mim, isso é mágico, você pegar uma instituição de ensino que se preocupa com o seu entorno e faz para o entorno. Então, se for contabilizar todos os atletas que a Estácio cuida, hoje a Estácio está com mais de 500 atletas, apoiando mais de 500 atletas. Tem o time Estácio, que é um time que faz as palestras para os alunos, e aí tem esses convites especiais, então ela tem o time dela, e aí as unidades e os gestores aqui, o convite foi feito pelo gestor Flávio, então eles pegam os nomes que tem para poder fazer as palestras e falam com a Claudinha ou com a Angélica, que são lá do Rio, e eles mandam os atletas para poder fazer essas palestras para as unidades. A pergunta que não quer calar. Durante essas palestras, você conta a verdade que acontece no Big Brother quando os microfones estão desligados? Não tem nem como contar mentira, porque o microfone não desliga. Só desliga quando você vai dormir. Aí sim, mas aí já não vai falar. Só se você falar dormindo. Ô, Dani, aproveitando o assunto do Big Brother, você esteve lá e a gente sabe que uma das coisas mais legais do BBB são as provas. Quando chegou uma prova de resistência, assim, você não falou, não, vou deitar em cima desse povo aqui, porque você chega lá como atleta,
e normalmente com pessoas comuns. Como que foi essa experiência? Conta pra gente. E como que as pessoas recebiam isso também do outro lado de estar competindo como atleta também? Em momento nenhum a gente se colocava nesse posto, porque uma coisa é a gente estar acostumado com o que a gente treinou a vida toda. E a ginástica, ela é muito anaeróbio, então é diferente, ela não é Muito mais força do que resistência, né? É mais força do que resistência. Então você tem aquela resistência preparada para, por exemplo, uma série de solo é 1 minuto e 30. Então você tem a resistência de 1 minuto e 30 para fazer a coreografia, tudo, mas é muito específico. Então é diferente. Por isso que nenhum atleta tem que chegar num BBB da vida achando que só porque foi atleta a vida toda que vai conseguir, vai fazer, vai acontecer, porque não é assim. E até porque as provas são muito diferentes do que a gente está acostumado. Não é só a resistência. Você tem que ter a atenção, porque o sensor é muito, muito frágil. Então, se você toca no sensor, você está eliminado da prova. Tem prova com água, com vento. Então, não é só a resistência. Não é só você parar lá e ficar... Até sabe, seu Deus lá que hora, você fica lá na prova de resistência. São vários fatores que acontecem além da resistência. Imagina. O que me incomodava. Dá aquela lá dor no- de barriga aí na hora. O que me incomodava, Dani, no Big Brother, é a hora que o camarada ia para aquela xepa lá. Sabe, não podia comer aquela comida gostosa e tal. Era ruim mesmo. Não é que é ruim, porque muitas vezes eu preparava a comida, né? Então, eu não vou falar que minha comida é ruim, né? Mas a questão é porque chega uma hora que é muito reduzido a questão da quantidade, né? Por exemplo, se você conseguia não comer tanto ovo na semana porque teve alguns eventos, teve festa do líder, festa de não sei o quê, e aí você não gasta a quantidade de ovo que você tem lá. Então você consegue guardar para outra semana, aí você consegue comer um pouco mais. Só que não, você tem às vezes 2, 3 ovos por dia, então você tem café, almoço e janta. Aí o almoço até dava para fazer uma coisa bacana, que aí... Só que tem uma hora que você enjoa do tempero, tem uma hora que você... Porque o tempero era só alho, sal e louro, só, não tinha outro tempero. Então tem uma hora que você temperando tudo com a mesma coisa, você já não consegue... Nem um sazonzinho assim, não? Não, Nem uma nada. pimentinha? Não. Vamos começar a pedir pro Super Nós patrocinar lá. Pra poder botar lá uns Que temperinhos miséria é diferentes, esse, né, velho? Louro na comida eu sei que é gostoso, no feijão, tá? Mas se eu botar louro no macarrão, Aí é no de- arroz... Não, mas a xepa não tinha macarrão. A xepa não era, tinha? era arroz, feijão, lentilha. Quem come lentilha, gente? Quem tá na xepa. Quem tá na xepa. Aí você come o que tem, filhão. Come o que tem, você. Não tem nem um bife. Ah. Um peitinho Tem, de assim, frango. depende da quantidade de estalecas que o grupo tem, né? Porque tem vezes que começa aquele do... Quando começou a comprar para comprar o Poder Coringa. Você era obrigado a jogar a bolinha. Aí você tinha lá menos 500, menos 100, menos 200, menos 300. Entendi. Aí tinha mais 1.000, mais 1.500. Aí depende. Tinha hora que você jogava a bolinha, você perdia menos 500. Você ficava zerado, você não tinha mais... Aí a cabeça vai pro espaço também. Você fala assim, o que eu vou fazer, né, Milton? É verdade. Dani, eu queria te fazer uma pergunta aqui com relação... você participou de 5 Olimpíadas. De 2000 até hoje, né? A última foi em 2016, né? Mas até hoje, de 2000 até hoje, como que você vê em relação a... Porque todo atleta no Brasil sofre pra caramba, né? É complicado. Esse apoio tem melhorado desde da sua primeira Olimpíada até hoje ou não? Melhorou muito o apoio, tanto que você vê hoje a Confederação Brasileira de Ginástica, na minha época, em 2001, ela não tinha o valor total para me mandar para o Mundial. E não só eu, né? As atletas. Então, metade quem pagava era o clube ou o pai. E na época o Flamengo tinha quebrado junto com a ISL e meus pais automaticamente não tinham dinheiro, porque o dinheiro que a gente recebia, a maior parte do dinheiro que a gente recebia naquela época, era uma ajuda de custo do próprio clube. Então, minha mãe pediu ajuda de uma pessoa muito especial. Ela entrou em contato primeiro com o Rodrigo Paiva, que era o assessor da CBF na época, e
passou a minha mãe para falar com o Ronaldo Fenômeno. E aí eu e minha mãe conseguimos falar com o Ronaldo Fenômeno. Eu lembro e ele disso. ajudou nessa ida. Então, eu digo que o Ronaldo, ele me ensinou uma coisa muito importante. Minha mãe já tinha me ensinado muito a questão de você ter a gratidão, de você ter os princípios básicos, né, que a gente tem que ter. Só que ele me ensinou uma coisa, que quando se trata de sonho de criança, você não pergunta o porquê ou para quê. Você simplesmente escuta o sonho do atleta e estende a mão. Olha, Ronaldo. Não foi bem isso que eu disse, Dani. Eu disse o seguinte, não, Ronaldo. O que foi que você disse, Ronaldo? Eu disse assim, quando você não encontra o sonho no lugar, porra, procura na outra padaria que vai ter, né, cara? Porque tem Agora, Dani, pessoal, acho que o atleta, e assim, o público em geral, acho que a galera que aparece na televisão é tudo milionário, né? Tudo bonado e tal. E o atleta que chega no topo, no atleta olímpico e tal, fala assim, esse cara tá ganhando dinheiro igual o jogador de Tá futebol, com os né? burros. Qual que é a Na sombra. realidade do atleta profissional, tirando aqueles top de linha do futebol, vôlei, que a gente sabe que a galera realmente tem um poderio diferenciado? Na verdade, uma coisa que eu falo muito, a gente não pode comparar o futebol com o esporte olímpico, porque o futebol hoje, ele é um comércio. Mas ele é um comércio porque quando você liga em qualquer emissora, em qualquer imprensa, se fala 99,9% de futebol e se divide o restante para os outros esportes. E quando a gente quer mudar isso é um dos grandes motivos que eu quero virar também uma apresentadora esportiva, porque eu amo esporte. Então, Vem trabalhar na 98 com a gente? olha que eu aceito o convite, hein? Aí, ó. Eu amo o esporte, então assim, sou fanática por futebol como todo mundo, assisto, gosto, Gosta pra curto. quem? Mengão, né? Você é Ó, o carioca, Igor acabando de retirar o convite agora. Mas ó, eu torço pro Mengão, só que é o que eu sempre falo, eu gosto de um futebol bonito. Então, por exemplo, eu sou fã do Hulk que joga O Hulk no é lindo, né? Atlético, sou fã do Scarpa desde que ele jogava no Palmeiras, Aí, então É quase atleticana, pô. não tem nem como falar que não sou fã do Gabigol, porque Cruzeirense também, tá vendo? Como uma boa Ele jogou lá no flamenguista, Flamengo, pô. como uma boa como uma boa flamenguista, flamenguista, não tem como não gostar do cara que realmente fez a diferença nos momentos que a gente mais precisou. Que é um cara que o que ele fala é real. Ele tinha estrela e não adianta. A decisão é Não, com ainda ele. tem, calma, ainda como tem. uma boa flamenguista, o Fluminense passa era. amanhã? Olha, eu como uma boa brasileira, tô torcendo pro Fluminense passar amanhã. O Chelsea não tá... Ó, tem um tricolor aqui, Tem hein? lá. Tem um tricolor comemorando. O Chelsea deu uma balançada, não foi aquele time regular dos times grandes europeus. O Chelsea não foi o time que teve muito 100%, né? Tomou um susto no primeiro jogo, depois Chelsea engolido pelo já... Flamengo. E assim, o que eu fiquei mais feliz é que, tirando Palmeiras e Botafogo, que para mim o Botafogo podia ter entrado mais em campo, os times brasileiros estão mostrando que a gente tem que começar a olhar realmente o nosso futebol novamente com um jeito diferente. Porque chegaram lá e não passaram porque o time da Europa não estava jogando. Eles passaram porque eles jogaram. E aí, mas o europeu... Gente, desculpa, tá? Para de dar desculpa que tá no final de temporada, porque quando a gente joga o Mundial em final de temporada, ninguém passa a mão na nossa cabeça porque tá no final de temporada. É verdade. Aí, ó, tá vendo? Esse é atleta falando, gente, não é qualquer um, não. Isso aí é Não, pra você gente não, ouvir e Milton. prestar atenção. E ela tem propriedade pra falar. Ô, Dani, assim, faça uma avaliação da ginástica do Brasil. O Guilherme perguntou ali sobre apoio. Esse apoio impactou também na formação de novos atletas. E como é que você avalia o momento Tem uma da geração ginástica? boa vindo, Não né? é? Uma geração muito boa. Tem uma principalmente no geração feminino. muito boa que foi sendo formada aos poucos. É claro que para a gente ter mais talentos na ginástica, a gente precisa de mais apoios, principalmente em projetos que têm essa iniciativa de base, para os próprios clubes que têm essa formação de base. Então, o apoio ele é sempre muito bem-vindo. E quanto mais apoio, mais talentos a gente forma e mais gerações fortes a gente forma. Porque a gente tem, sim, capacidade de ter mais campeões olímpicos, mais medalhistas olímpicos. Não é só o campeão olímpico, é medalhistas olímpicos. Porque se você para ver a quantidade de atletas que treinam para se classificar durante
não é 4 anos, né? É a São vida 10, 15 anos para se classificar para a Olimpíada. E muitos, às vezes, não conseguem nem a classificação. Então, a gente tem sim que apoiar mais, porque os esportes têm, cada esporte tem a sua vaga ali, a sua quantidade de vagas. Então, é muito esforço para muitos esportes. Por isso que a gente tem que valorizar cada vez mais os clubes que fazem o esporte. Aqui vocês têm um clube de alto rendimento fortíssimo, que é o Minas Tênis Clube. Então, o Minas, desde que eu me conheço por atleta, vem aí formando novos atletas. O Minas hoje tem o melhor atleta da ginástica artística brasileiro, que é o Caio Souza. Começou a formação dele no Flamengo, mas por conta do Ricardinho, que é um excelente técnico, Ricardinho, Antônio, que são os técnicos do masculino aqui do Minas, fazem um excelente trabalho. Então, a gente tem que valorizar, não é só valorizar o clube que eu comecei, é valorizar também os clubes que fazem e que fazem o esporte acontecer. Boa. Ô, Dani, tem um superchat aqui que o pessoal mandou pra você. O Ramon Faria mandou R$5. Ele falou primeiro: Padreco, se você tentar um salto desse, pode dar um mortal. Somente um. E também mandou o obrigado a Daniele pelos grandes serviços prestados ao esporte nacional. E, Dani, pra gente fechar, Copa do Brasil tem Atlético e Flamengo. Seu placar, por favor, também. Ai, cara, que maldade. Jogo de ida e jogo de volta, hein? Vamos ver agora a volta do Atlético depois desse tempinho parado, porque o Flamengo vem com a corda toda, porque não parou, né? Ele vem da competição. Mas vem sem O Atlético Gerson. deu aquela, vamos dizer assim, relaxadinha. Na tabela do Brasileirão lá, não tá lá muito no alto, capengando, né? né? Vocês tiveram, o Cruzeiro teve a chance de, nesse tempo da Copa de Clubes, dormir ali na liderança, mas deu mole e tá ali ainda no Flamengo, mesmo indo para a Copa de Clubes, Volta líder, né? volta líder. Então, mas eu acho que não vai ser tão fácil não, mas vai ser um 2-1. 2-1 2x1 lá. e 3-0 pro Galo aqui. Acabou, tá resolvido. Obrigado. Daniel Obrigado, Hipólito, muito obrigado pela presença, valeu. Muito sucesso pra você, essa sua caminhada por Minas Gerais, tá? E estamos torcendo aqui para nos Jogos Olímpicos a gente fazer bonito, né? Em 28, né? Lá nos Estados Unidos da América, em Los Angeles, voltar pra Los Angeles. Tudo de bom, obrigado por visitar aqui a Rádio 98. As portas estão sempre abertas, viu, Dani? Obrigada, eu agradeço o carinho e com certeza Los Angeles 2028 vai vir muita coisa boa. Pelo menos da ginástica, que é o que eu tenho mais propriedade para falar, vem muita coisa boa aí. Boa. Aí sim, hein? Ó,